e você trouxe aqui a informação de que a guerra entre Israel e a Palestina também pesou, né, forte nessa decisão. Desde que a guerra teve início, mais de 44 mil mortes ocorreram na faixa de Gaza. A maioria dessas mortes ocorreram, as vítimas foram mulheres e também crianças. Aí a gente analisa aqui no programa hoje o papel dos Estados Unidos nesse conflito, com o apoio que os Estados Unidos têm com Israel, né, na continuidade, na permanência dessa guerra, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. A gente quer te ouvir, Ramon, sobre essa questão, como é que você vê esse apoio dos Estados Unidos, a continuidade dessa guerra. O Hamas já declarou que o Israel, né, sabotou todas as tentativas de trégua com Gaza. Como é que você avalia o impacto que a postura, que a personalidade do Trump pode ter a partir de 20 de janeiro na continuidade dessa guerra, Ramon? Então vai ser desastroso. Está sendo desastroso agora. Estamos gastando uns bilhões de dólares para mandar armamentos super cruéis que estão sendo usados para bombardear a faixa de Gaza. E os números que a gente tem de mortos realmente são muito baixos, porque o ministro de Saúde lá na faixa de Gaza não tem como manter a conta totalmente. Então, sabemos que tem uns 44, 45 mil mortos, principalmente pelos bombardeios e também pelos francotiradores do sniper, e outros fatores que levam eles para os hospitais, mas a gente realmente não tem como saber a conta dos mortos pela fome, das pessoas que estão morrendo por doenças que estão se espalhando de um jeito horroroso na faixa de Gaza. Então, realmente, aqui nos Estados Unidos, a maioria do povo, de fato, apoiava, até entre votantes republicanos, tinha pessoas que apoiavam algum cessar-fogo ou algum tipo de imposição no armamento de Israel, de parte dos Estados Unidos. Então, tipo, os democratas, basicamente, nem escutaram a grande parte dos votantes por eles em seguir apoiando, e realmente os porta-vozes do governo têm mais e mais desculpas ridículas pela decisão de seguir armando Israel sem cobrar nada. Eles dizem que vai ter cessar-fogo, depois não tem cessar-fogo. Que vão cessar o fogo, depois não acontece. Eles dizem que vão cobrar de Israel alguma coisa no norte de Gaza, onde está sendo totalmente massacrada a população nesse momento. E acho que são mais de 3.500 que já morreram no norte de Gaza, que foram verificados. Está sendo um genocídio completo. Eles estão tentando tirar todo mundo. É uma limpeza étnica total. Estão tentando tirar todo mundo do norte da Gaza. E eles realmente não têm nenhuma desculpa bem clara de porquê. Eles seguem repetindo do ataque do 7 de outubro de Hamas e seguem repetindo as mesmas histórias, mas esse genocídio está constantemente em desenvolvimento. Israel já há tempos usa a faixa de Gaza como um laboratório de ratos para testar armas experimentais. Estamos ouvindo das pessoas na faixa de Gaza que até estão usando robôs tipo para destruir lugares, e que além disso estão usando supostamente novas armas ou bombas que eles nem sabem o que são, que em certa medida vaporizam as pessoas. Tem muita informação que não está sendo tratada também na imprensa ocidental, que tem uma tendência a ignorar as histórias das pessoas de Gaza em certa medida. Mas estamos falando de bombardeios com todo tipo de armamentos novos, velhos, com químicas daninhas, e além disso, o que está acontecendo com a tortura nas prisões em Israel, que tem piorado com o tempo. Então, tipo, eu acho que a maioria do povo não entende por que a gente está apoiando. Agora, tem, entre o Trump, uma grande parte da base deles são evangélicos e são pessoas que se identificam como sionistas cristãos. Então, com o Trump, qualquer pelo menos gesto
em relação a tentar limitar a violência que está se impondo à faixa de Gaza pelo governo israelense, vai piorar ainda mais, porque um dos membros da família de Trump também está nas imobiliárias e ele está já olhando para a Cisjordânia. Então, eu acho que com a presidência do Trump vai ser acelerado o genocídio na Gaza e a limpeza étnica aí, e vão anexar ou tentar anexar toda a Cisjordânia bastante rápido. Então, uma boa parte do que existe como Palestina está prestes a ser totalmente perdido. E é realmente uma coisa hiper preocupante. É um fato que a família do Trump é amiga da família do Netanyahu, que eles se conhecem bastante bem, e foi exatamente o que Netanyahu queria, uma vitória do Trump. Então, ele conseguiu o que queria e ele vai seguir, vai continuar com as políticas até piores do que foram, que é quase difícil de imaginar, mas vai acontecer sim. A gente fica aqui angustiado com os seus relatos, porque a gente acompanhou a campanha, né? E na campanha o Donald Trump falava que se ele ganhasse, ele ia parar, né, a guerra no dia seguinte. No dia seguinte ele pararia a guerra e ninguém saberia muito ao certo como os mecanismos que ele utilizaria para acabar com a guerra. E agora vem o seu relato, a gente de fato mingua qualquer esperança de ter um povo livre, né, um povo com a sua independência. Você acha que, então, realmente a gente pode esperar para 2025 um cenário ainda mais devastador, Ramon? Eu acho que sim. Infelizmente é o que vai tocar e a gente vai ter que seguir indo para as ruas e protestando. A outra coisa que vocês devem saber é que passou um projeto de lei pela Câmara de Deputados que quer criminalizar, não é o que diz a lei, mas é basicamente criminalizar organizações pró-palestinas ou acusadas de terrorismo. Então, o que está pensando o Trump é poder assumir suficiente poder para poder reprimir o movimento pró-palestino nos Estados Unidos. E tem várias pessoas que apoiam isso e até tiveram democratas que votaram a favor. Alguns. Então, isso pode ter um efeito não somente no movimento pró-palestino, senão também nas organizações sem fins lucrativos que fazem qualquer coisa política que ele não goste. Então, a gente realmente está vendo um quadro que vai ser bem devastador até dentro dos Estados Unidos para os movimentos pró-palestinos e também movimentos pró-imigrantes e outros possíveis organizações e movimentos estudantis. Vai ter repressão, sim, e vamos ter que fazer de tudo para enfrentar, mas tem muitos perigos com esse novo governo, sim. A gente vai tentar aqui continuar entendendo a complexidade de tudo isso, porque a gente vai falar agora também, Ramon, sobre o cessar-fogo entre Israel e o Líbano, que ocorreu recentemente. No entanto, a Força Aérea de Israel voltou a bombardear o Líbano nos últimos dias, teve vítimas desses atentados também. Especialistas, inclusive, dizem que esse acordo de cessar-fogo pode colapsar. A gente tem essas informações aqui no Brasil também, mas o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, disse que não, que esse cessar-fogo no Líbano se mantém, e o Líbano pede agora que os Estados Unidos e também a França pressionem Israel para respeitar essa trégua. Você acredita, Ramon, que os Estados Unidos podem desempenhar um papel mais enérgico para manter essa trégua também no Líbano? Qual que são as suas apurações e impressões aí dos Estados Unidos, Ramon? Bom, tem pouco tempo, porque quando o Trump assumir, não vai ter nenhuma influência em prol do cessar de fogo com o Líbano. Eu acho que eles sim querem o cessar-fogo no Líbano, mas o que aconteceu é o seguinte, que o Netanyahu está disposto a fazer qualquer coisa para manter o poder. Ele sabe que enfrenta a corrupção, possivelmente, se ele sair do poder, que pode colapsar o sistema político que ele ajudou a construir, e ele está disposto a fazer qualquer coisa. Então, tipo, e isso é uma coisa comum, quando se fala que tem trégua, Israel bombardeia ou tipo, viola as condições do cessar de fogo, e aí diz, mas o cessar de fogo é tipo... Falou alguma coisa, Netanyahu, que o cessar de fogo era principalmente... não acabava a guerra,
era somente uma pausa. Então, ele está disposto a conseguir continuar com a guerra. Hezbollah declarou uma vitória porque eles conseguiram cessar de fogo. Mas, tipo, e muitas pessoas já voltaram para o sul do Líbano, para as aldeias devastadas, para as casas e tudo. Mas eu não acho que vai durar, não. Eu acho que Israel vai seguir violando as condições do cessar-de-fogo, e eu acho que os libaneses, o Hezbollah vai voltar também. Já mandou alguns e vai mandar mais, e eu acho que é muito frágil, não vai durar muito tempo, não. Tá feito, então, as suas observações aqui. Agora são 10 horas e 53 minutos. Dá tempo de a gente falar sobre a Síria, porque a Síria também vive um momento complicado, com ataques de extremistas, né, em cidades como Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria. Esses ataques trouxeram de volta a guerra que estava paralisada ali por algum tempo. A gente vai entender se é isso mesmo. Ontem, os Estados Unidos informaram que atingiu cisternas de armas na região, com esse ataque americano na Síria, que o Pentágono justificou como resposta a uma ameaça iminente contra as suas forças, e as contínuas acusações do governo de Síria de apoio dos Estados Unidos às forças democráticas sírias. Como é que você avalia, Ramon, a influência dos Estados Unidos no prolongamento do conflito também na Síria? Agora, a Síria é um caso um pouco diferente, na minha opinião. Eu acho que temos uma tendência, às vezes, na esquerda, como a gente apoia muitas forças anti-imperialistas no mundo, de colocar Assad como uma república que se declara socialista, no passado parte da Pan-República Árabe e tudo isso. As pessoas tendem a pensar no Assad como um inimigo dos Estados Unidos, então um aliado. Não é o caso. Não tem nada de democrático o governo da Síria. Eles têm milhares e milhares de presos políticos que tratam do pior jeito na Síria, que foram liberados pelos rebeldes. Os rebeldes estão longe de serem anjos, não são, mas eles não têm a quantidade de poder de repressão que tem o governo de Assad. Desde a época do pai até a época do atual presidente, do atual Bashar al-Assad. A verdade é que muitos, pelo menos nos lugares que foram fortemente reprimidos, estão, pelo menos, com algo de cautela, dando a bem-vinda para os rebeldes. E então eu acho que é importante a gente, ao mesmo tempo que a gente se declara contra o genocídio na Gaza, não quer dizer que todas as forças geopolíticas que estão ligadas a Hamas, a Hezbollah, a Irã, são bons regimes. A gente realmente tem que fazer uma distinção entre o que está fazendo Israel e o que é o regime do Assad, que é muito brutal. Então, tem pessoas que têm estado na prisão sem ver a família 8 anos, 5 anos, 4 anos, e muitos deles estão recém sendo liberados e estão totalmente traumatizados, estão num outro mundo. Então, o que eu diria é que não vejo somente como uma preocupação. Vejo como um desenvolvimento que pode levar a mais violência, porque o governo vai tentar voltar a tomar as cidades, e também tem aliados como a Irã, como algumas forças xiitas no Iraque, que estão falando de possivelmente se envolverem em algum tipo de conflito. Mas a verdade é tão devastadora na Síria. São 2/3 da população que deslocadas internamente e fora da Síria. Então, é uma situação tão horrível que qualquer mudança do quadro tem que acontecer. Então não estou dizendo que eu sou pró-rebelde e que eu acho eles os anjos da democracia. Mas eu sim acho que o Assad é um ditador horrível e eu acho que algumas coisas que eles fizeram não são totalmente ruins, né?